Mas voltando aqui, no caso, por que eu fui pra China, né? Sempre gostei mesmo da língua. Na verdade, eu queria muito aprender japonês. Mas aí eu ouvi de uma pessoa que, mandarim vai ser a língua do futuro. Eu falei, então por que eu, ao invés de aprender japonês, eu quero aprender então o mandarim, que é a língua oficial da China, né? E aí, estando na faculdade, eu tive a oportunidade de traduzir para uma família chinesa. Foi o meu primeiro contato direto com os chineses. Eles foram para Vitória. Um dos colegas de trabalho tinha falecido e eu fui no ML para fazer tradução. Sim. Lógico, naquela época eu não sabia chinês, era só inglês, português. E eu fui no ML pra gente reconhecer corpo. Depois nós fomos no fórum pra Aquela gente... burocracia chata, eu sei como é que é. Tivemos que ir no fórum lá, depois que liberou o corpo, pra ir no fórum pra traduzir também pra família, ver com a esposa. Bom, e aí foi o meu primeiro contato. Depois, todos os anos, eles iam pro Brasil, porque lá no Espírito Santo também nós temos a Feira de Mármore e Granito, que é super famosa lá em Cachoeira de Itapemirim, e também na Serra, em Carapina. Então, todos os anos eu ia lá pra traduzir, pra ajudar, e eu encontrava com eles. Eles traziam um presente pra mim, Olha que legal. Acabei fazendo essa amizade. Acabou criando uma amizade ali. Quando eu fui pra China, continuou isso, né? Continuou essa amizade, a gente sempre se encontrava. Quando eles iam pra Xangai, a gente ia pra um restaurante, né? Bom, esse foi o meu primeiro contato. Eu fui transferido da TAM, no caso já estava na TAM, em Vitória, e eu fui transferido para o aeroporto do Galeão, e aí dali eu comecei um dia eu quero sair daqui, eu quero ir para a China, quero fazer minha pós-graduação, fazer alguma coisa, né? E então eu terminei o meu curso de piloto, terminei todas as horas, eu cheguei a fazer 157 horas de voo e passei na minha prova teórica, passei todas as minhas provas, né? Essa parte de piloto pra mim é novidade, hein? Isso eu não vi lá. Eu queria ser. Pois é, rapaz. Mas aí eu resolvi, né, ir pra China e eu ia ficar somente 6 meses. Eu falei com a minha mãe, você faz 6? Esse aqui é 6 em chinês, né? Aí você fica 6 meses. Sempre quando você fala 6, aí... Assim, Esse aqui é 6, né? Mas a vontade de ir pra China foi por conta dessa amizade que você teve com esse pessoal ou foi só uma consequência? Também, né? Porque eu tive a oportunidade de escolher entre Dubai e China pra fazer um intercâmbio. Certo. Na verdade, não foi um intercâmbio. Era pra fazer minha pós, mas ao mesmo tempo fazer um trainee. Sim. Pra fazer a gente chama de internship, né? Na universidade. Eu fui pra Universidade de Línguas Estrangeiras de Xangai. E era só 6 meses. Eu falei pra minha mãe, falei pro meu pai. Mas é porque você teve aquele pensamento, não, porque a China, a potência, vai ter muito comércio. Você pensou nessa parte? Também, né? Mas também da língua. É porque são muitas coisas, que você não pensa só numa coisa, né? Vê a língua, vê a questão do crescimento do país, vê uma série de coisas, né? Exatamente. Você é um cara que não é bobo nem nada, né? Era pra ser 6 meses. Certo. Eu encontrei um emprego lá. Aí eu comecei a dar aula de inglês. Aí eu já tava dando aula de inglês e comecei a estudar também lá nessa universidade, né? Pra fazer minha pós, pra terminar mesmo. Eu fiz Linguística Aplicada. Linguística Aplicada a gente chama de Applied Linguistics, né? Em inglês, que ele é voltado a metodologia e psicologia. Ou seja, para o professor ajudar o aluno, você encontrar as dificuldades. Por que ele tá tendo dificuldade em certa área no inglês? Interessante isso, não só pro inglês, mas qualquer língua. Interessante demais isso aí, cara. Isso, na verdade, eu apliquei. Os bloqueios que o cara tem, os gatilhos e tal. Exatamente. Então, isso eu coloquei até no meu livro, né? No meu e-book. Né, que eu até comentei com você antes. Bom, a gente vai chegar, daqui a pouco a gente vai falar sobre US Immersive English Club. Yes. Pronunciei certo? Yes. Porque hoje não dá pra errar. Na frente do professor, a gente tem que dobrar a língua mesmo. A diretora tá pedindo pra... Cara, mal começou a entrevista, já tem um monte de gente querendo falar contigo aqui, porque a gente tem uma característica nesses programas, que é o seguinte, a gente tenta trazer o pessoal do ao vivo pra nossa conversa. Não é aquela coisa só da gente falar, né? Exatamente, a interatividade. Não fica só a gente falando e o pessoal ouvindo. Então vamos lá, diretora, pode mandar ver aí. Tá. A Jéssica Andrade. Caio é uma pessoa incrível e maravilhosa. Se hoje estou quase me formando em licenciatura, letras, português e inglês, foi por causa dele. Me inspirei nele. Tenho muito orgulho do Caio. Beijo, Jess! Ela hoje trabalha comigo. Ela foi minha aluna. Ela se formou em inglês, né? Na verdade, ela tá quase se formando. Falta pouco, né, Jess? Tá praticamente lá já. Isso. Em 2016, eu resolvi ir pro Brasil para abrir uma escola. Eu saí da China, falei, eu vou pro Brasil, vou tentar abrir uma escola lá, né? Só que a economia não estava muito boa naquela época, né?
né, hoje. Mas não tava... Nunca foi bom, né, velho? Brasil sempre é corda bamba, né? Desde que eu nasci, sempre... E naquele tempo ainda tava no impeachment que tava tendo, aquele negócio todo, e aí... Aquela confusão lá. Exato. E aí eu tive esses alunos, e a Jess foi uma das alunas que super se dedicou, e ela falou assim que eu mudei o rumo da vida dela, a questão assim que ela não queria fazer faculdade, achava que não era pra ela, mas hoje ela tá fazendo a faculdade, ela é professora de inglês. E hoje ela trabalha junto comigo também. Que bom, né? Deve ser muito gratificante, né? Ver o pessoal crescendo ao seu redor, muito feliz você participou ali, pô, legal. Tem mais uma aqui. O Alessandro Moreira está perguntando, além de português e inglês, você fala mais algum idioma? Eu falo mandarim, português, inglês, mandarim e agora, né, o espanhol desde que eu cheguei aqui nos Estados Unidos. Porque aqui é quase tão importante quanto o inglês, né? Exatamente, tem muita a segunda língua. A gente tava falando sobre isso até, a gente tava falando o seguinte, quando eu cheguei aqui, que eu trabalhei muito tempo com o hispano, né? Que o pessoal de países de língua espanhola. Sim. Então a gente acaba tendo que saber alguma coisa. E você sendo eles. Professor, dizem que quando o cara já sabe uma língua estrangeira, pra ele aprender outra fica mais fácil, ou isso é mito? Não, é verdade. Então, muito mais pra fácil. Você já sabe duas, pra mais uma... Antigamente, antes até de aprender o inglês, eu tentava aprender o espanhol e também o italiano, né? E aí eu misturava, quando cheguei lá na Argentina, eu misturava italiano com espanhol e português também. Era uma mistura, porque é muito parecido. Depois, quando eu fui na Itália, eu também misturei lá com o espanhol e o português e o italiano também. Só que depois que você aprende o inglês, aí você aprende o mandarim, que não tem nada a ver com latim. Aí quando você vai aprender o espanhol, agora sim, tipo, você... Parece que dá uma luz, uma outra língua. Não tem nada a ver com português. Você não pode... Às vezes a gente tenta fazer um portunhol, mas é uma língua diferente. Entendi. Tem várias similaridades, né? Mas é uma língua diferente. Sim. Né? Você meio que consegue desmembrar uma coisa da outra, daí deve facilitar o aprendizado, porque o seu cérebro já treinou com outra coisa. Até porque já foi provado que as línguas no nosso cérebro estão em lugares diferentes. Sério? Não sabia. São lugares diferentes. E isso foi provado até de um cientista brasileiro. Isso eu ouvi isso na faculdade mesmo. É um cientista brasileiro, ele morava na Alemanha. E ele falava francês, alemão, português, que é a língua nativa dele. Ele teve um acidente de carro, bateu com a cabeça e ele perdeu o português. Quando ele saiu do coma, a família foi falar com ele, ele não conseguia, não falava português, não tinha mais português pra ele. Exatamente onde ele bateu e fizeram, né, essa pesquisa, esse estudo. E tal. E realmente as línguas estão em lugares diferentes. Por isso, quando eu tô falando com você aqui em português, se alguém começar a falar inglês comigo, eu vou começar a falar inglês. Se alguém começar a mandarim, é quando você chega a um tal nível, né, da língua, o seu cérebro, ele começa ele associa, ele sabe que são línguas diferentes. No começo, quando você está aprendendo o inglês, o seu cérebro acha que faz parte do português. Por isso que você pensa tanto. Depois você não precisa mais pensar. Assim como você fala português, você fala também o inglês. Você fala o mandarim, aí você fala o espanhol, aí você fala outra língua. Interessante isso, cara. Daí eu não sabia dessa. Pra mim ficava toda a minha região do cérebro.